Salve galera, aqui é Thiago Lopes. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, um vídeo de avaliação de game, mas já vamos deixar umas premissas claras aqui. Eu não sou jogador profissional, eu não sou gamer, eu não sou criador de conteúdo de videogame, não sou. Eu sou só um mero jogador casual e eu acabei de terminar de jogar esse jogo e eu acho que você vai pensar assim, caraca, o Thiago mandou um Rubinho Barrichello, velho, em 2024 vai fazer a análise do The Last of Us 2. Pois é. Como eu disse, eu sou bem casual, não sou gamer, não jogo na hora que lança, eu não sigo as principais tendências, não, cara, só vou jogando conforme vai aparecendo pra mim. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque como um jogador casual, eu tava buscando um jogo novo pra jogar. E aí eu entrava nas avaliações, os caras são muito técnicos, cara, os caras são muito bons quando analisam. Só que de uma forma às vezes técnica demais pra quem é casual. Por exemplo, o cara vai falar assim, pô, a sombra da árvore na água é lindo, é uma obra de arte. Cara, sinceramente assim, pra mim isso... eu cago pra isso, tá ligado? Pra mim isso não conta nada. Então eu queria passar pra vocês aí a opinião de um casual sobre um dos melhores jogos da história, The Last of Us 2. Então só uma primeira contextualização do que é o jogo, o enredo. Pode ser que tenha um pouquinho de spoiler aí, tá, cara? Então atenção, principalmente se você não jogou o número 1. Se você jogou o número 1, acho que não vai ter tanto spoiler não, que eu vou segurar aqui bem o nível de informação, mas vai com cautela, beleza? Então vamos lá. Foram 5 anos depois do evento da primeira história, do The Last of Us 1. Então atenção pra spoiler agora, atenção pra spoiler. Ellie é a única ser humano que mostrou resistência à mordida dos zumbis lá. Ela é mordida e mesmo assim não acontece nada com ela, ela não se transforma. E aí começou todo esse estudo no The Last of Us 1 pra ver como que poderia usar ela como estudo pra poder formar uma vacina e curar todas as pessoas, beleza? Mais ou menos essa, de uma forma muito por cima, é o enredo do 1. Aí o The Last of Us 2 começa mostrando que para eles chegarem na vacina que curaria muitas pessoas, seria necessário que Ellie morresse. Então o Joel vai lá e consegue resgatar a Ellie antes que fizessem a operação que resultaria na morte dela. E aí já começa um conflito moral, né? Uma vida ou várias. Então o jogo analisa muito essa questão dessa história. Porra, valeria a pena um sacrifício e trazer uma vacina que salvariam várias outras pessoas? Então tem muito desse conflito no jogo. E por se tratar de uma questão moral, né, não existe bem um certo e um errado, e da forma como foi feita, o Joe acabou criando várias inimizades, vários inimigos em vários povoados. Então a gente começa o The Last of Us 2 com várias pessoas perseguindo o Joe. Então essa é mais ou menos a contextualização do The Last of Us 2. Vamos falar agora do jogo em si. O jogo, até para criar essa base comum aí, de história, ele vem com muito conteúdo de história no começo. É um jogo que é um pouco, e eu vou ser generoso e falar pouco, na verdade é muito lento no começo. Porque ele tem que trazer todo mundo para essa base comum da história que eu acabei de falar para vocês. Então acontece muito, e você que não jogou vai querer jogar The Last of Us 2, vá pronto. Acontece muito, sabe aquele cenário que dois personagens vão andando só para contar uma história, aí rola uma cutscene, aí você fala assim, pô, agora vai ter ação. Nada, aí começa outra andação, não acontecer nada, só pra contar a história. Aí vai ter um cutscene, você fala assim, caraca, agora vai começar. Porra, aí os caras começam a andar de novo. Cara, no começo é muita história, cara. Na verdade, o jogo inteiro é muita história. Mas esse começo, principalmente, é bem lento, tá? Então você que não tá acostumado, vá pronto pra isso. Outra coisa importante da história é que nesse The Last of Us 2, eles levantaram alguns assuntos mais polêmicos do que tinham feito no The Last of Us 1. Alguns assuntos de gênero, alguns assuntos de drogas, família, traição, essas coisas. Então, são assuntos que no primeiro, o jogador do primeiro às vezes não foi totalmente pronto para o segundo, são assuntos que às vezes um jogador ou outro pode se sentir mais desconfortável. Eu achei meio forçação de barra em alguns momentos por levantar algumas bandeiras, mas eu entendi, depois que você entra na história, que você passa desse primeiro choque, funciona bem assim na história, sabe? Então só vá pronto para isso, realmente tem uma questão de minorias mais fortes aí do que tinha acontecido no primeiro. O jogo no primeiro não entrou nesse mérito. Jogabilidade. Cara, jogabilidade lembra muito do 1, tá? Em questão de combates, em questão de armas, montar os equipamentos, tudo é muito semelhante mesmo. Como no 1 também tem algumas questões meio de lógica, de charada ali, meio que usar a percepção do jogador. Eu acho que é interessante, eles acertaram no 1 e no 2 também repetiu e funcionou muito bem também. A dificuldade do jogo. De novo, eu sou um player casual, não esperem muita coisa de mim. Aí, cara, eu coloquei no modo difícil, tem 6 modos de jogo, se não me engano. E eu achei o dificinho mesmo, não é fácil. E o que eu achei mais difícil não foi nem a questão do combate em si. O combate, controlar a arma, as movimentações de corpo a corpo, o esquiva, isso aí, cara, até que funciona bem. Só que o jogo no modo difícil, ele vai te dando muito pouco recurso na mão. Então, cara, é aquele tipo de jogo, se você gosta daquele jogo que é tiroteio, que sai matando um monte, por exemplo, Days Gone,
que é a horda, você sai dando tiro pra tudo quanto é lado, matando geral, esse não é o jogo, tá? Esse jogo você vai ter que, quanto maior o nível de dificuldade, melhor você vai ter que escolher os confrontos que você entra. É bem difícil encontrar munição, é bem difícil encontrar as peças que você precisa para montar granada, essas coisas. Em vários momentos você tem que escolher não entrar em confronto, às vezes só esquivar, só sair no modo furtivo ali, sair do confronto. Então pra mim, como um jogador casual, pra mim o difícil foi bem desafiador. O modo difícil foi bem desafiador e ainda tinham 2 modos depois desse, que é o sobrevivente e o punitivo. Meu irmão, deve ser brabo. Deve ser brabo, porque esse jogo, se você não jogou, cara, tem os momentos que o coração fica na boca, cara. Você fica assim, ai, caraca, meu irmão, o que vai acontecer? Aquele medinho gostoso, uma tensão, sabe? Cara, uma tensão braba. Tem uma parte lá que você tem que ficar descendo uns prédios, aí tem um monte de zumbi nesse prédio, cara, e é um silêncio, de repente o barulho do nada, de repente o silêncio, de repente aparece zumbi não sei da onde. Cara, é brabo, é brabo. Jogar à noite, tudo escuro, com os zumbis partindo pra cima de você, gritando, dá um medinho. Dá um pouquinho de medinho, mas é controlável. E umas observações finais, né, pra quem nunca jogou também, não é mapa aberto, tá? O The Last of Us funciona mais ou menos como... me lembra um pouco o Uncharted, não sei se vocês já jogaram. O mapa meio que vai te afunilando, te levando pra onde você precisa ir, e você passa por depois uma outra fase, assim, e de novo vai afunilando, te mostrando pra onde você precisa ir. Aí uma questão que é interessante desse jogo é que como não tem um sistema que vai te mostrando quantos % tá sendo completo do jogo, ou então, sei lá, um mapa que você vai vendo quantos já completou, você fica um pouquinho perdido em quão distante você tá da história, terminar ou não. Aconteceu comigo, cara, e eu juro que, me surpreendi com esse jogo pelo menos umas 10 vezes. Aconteceu uma coisa lá braba, aí, rolou uma cena bonita no final. Eu coloquei o controle na mesa assim, falei, cara, terminei, que jogo top, cara, lindo final, massa, muito massa. Aí ficava uns 2 segundos de tela preta assim, de repente voltava com outra cena. Eu falei, será que vai ter mais alguma coisa? Aí eu ficava pensando, às vezes é tipo um andar com um diálogo ali só pra fechar a história. De repente começava de inovação, cara. Começar a coletar as coisas, eu falei, caraca, vamos lá. Aí aconteceu a primeira vez isso, eu falei, deve ter um pouquinho mais. Cara, teve jogo pra caramba depois. Teve muito jogo depois da primeira vez, do primeiro momento que eu achei que ia terminar. Teve muito jogo. E esse jogo ele funciona muito legal. Não vou ficar aqui, pode quase dar um spoiler, mas mostra muito uma questão de um mesmo fato, mas visto por outros pontos de vista, outros ângulos. Então, cara, é maneiro, porque aí você começa, quando você achou que praticamente zerou o jogo e acabou, começa praticamente do zero, só que de outro ponto de vista, cara. É muito massa, eles não economizaram nada, o jogo, é muito grande, meu irmão. É muito grande. E como ele não vai te dando essa noção de quanto tá avançado, você fica um pouquinho perdido. Eu falei, cara, achei que tivesse terminado, tem um monte de jogo pela frente. Aconteceu sem brincadeira umas 10 vezes que eu achei que já tivesse acabado. Inclusive, postei ontem no Story uma foto que, cara, chegou uma hora que tô jogando até mais ou menos meia-noite. Eu falei assim, não, agora eu preciso terminar o jogo, não é possível, tá acabando, cara. Tenho certeza que tá acabando, não tem jeito. Agora a história parece que vai acabar de verdade. Aí eu postei foto no story, falei, cara, que final lindo, meu irmão, maravilhoso. Aí de repente, voltou pro personagem pra eu ter que fazer mais coisa. Eu falei, cara, não é possível, meu irmão. E já era tipo assim, a 6ª, 7ª vez que eu achei que tivesse acabado. E tinha sido um final lindo se tivesse acabado ali. E depois tiveram outros finais e foram melhores ainda, cara. O jogo é top. Então, pra finalizar, pra você que também é um jogador casual, não é aquele cara tão antenado, não é um cara que fica jogando o jogo do momento o tempo todo e tá na dúvida aí de um próximo jogo pra jogar, cara, vale muito a pena. Se não jogou The Last of Us 1, pegue e jogue, esse é essencial. O 1 é imperdível e esse 2 também é excelente, cara. Um pouquinho abaixo do 1, eu prefiro ainda um pouquinho o 1, mas o 2 é sensacional. Parece que tá pra sair pro computador também, viu, The Last of Us 2. Mas hoje em dia, com certeza, no PlayStation 4 e no 5 você consegue jogar. Se você gostou, deixa seu comentário, escreve aí. Esse é o canal mais aleatório do mundo, cara. A gente fala de tudo, mas você vai ver que é principalmente Flamengo pra caramba. E depois eu vou começar a colocar também umas dicas de Fórmula 1. Eu jogo F1 24. E, cara, eu tô tirando todas as assistências. De novo, de casual, eu vou passar pra vocês umas dicas aí. Valeu? Tamo junto.